Segundo nossas pesquisas, que nós saímos a campo, investigamos e comprovamos esses fatos, nós também recebemos algumas orientações, direcionamentos, como já falamos em lives anteriores. Realmente podemos começar a datar o início da civilização na Terra mais ou menos 600 a 450 milhões de anos atrás. E a primeira civilização que nós temos conhecimento foram os Murios. E eles mapearam, na época, a Terra inteira. Todos os pontos que nós podemos chamar de pontos principais, onde existem megas construções em pedra, megalíticas, as cidades em pedra, estão em cima de vórtices de energia, porque a Terra possui uma malha magnética que de tempos em tempos ela vai mudando de posicionamento, e eles mapearam essa malha magnética e identificaram os pontos de maior incidência energética no sistema Terra. E em cima desses pontos, os Murios construíam suas cidades, seus monumentos, os locais, que era para mapear essa malha magnética. Todos esses pontos, posteriormente, pequenas civilizações foram se estabelecendo ao decorrer da história. E os Murios foram se espalhando, deixando seus descendentes, em todo o mundo, e existia um ponto principal. E esse ponto principal, que nós podemos chamar da capital do mundo, que era o grande reino, a grande civilização que regia todas as outras, ela se encontrava justamente onde é hoje a nossa floresta amazônica, grande parte aqui no Brasil. Viemos a descobrir isso, estamos comprovando isso e, de fato, chegamos a essa conclusão através de pesquisa e de muitas expedições que foram realizadas. Há mais de 30 anos, Dáquila vem realizando essas pesquisas, essas expedições, não só na Amazônia, mas no mundo todo, comprovando a existência dessa primeira grande civilização na Terra, chamada de os Murios. Como eles surgiram, de onde eles vieram, nós ainda não sabemos. O que nós conhecemos como a nossa história está totalmente equivocada. A Terra passou por vários ciclos que nós podemos dividir entre 5.125 anos, pequenos ciclos e ciclos maiores, e estes ciclos maiores sempre passavam por transições que alteravam drasticamente, tanto em termos de clima, de posicionamento das águas, da altura dos oceanos, da formação dos continentes. Ocorriam muitas catástrofes, muitos cataclismas, e a história mostra esses momentos de transição. Ocorreram o que nós chamamos de dilúvio, muitas vezes. O último dele nós podemos aí datar em torno de 13 mil anos. Então a Terra passou por várias transformações, várias mudanças. E os continentes que nós conhecemos hoje, que eles mostram para nós, os 5 continentes mais a Antártida, na verdade é apenas um pedacinho do nosso mundo. Existem muito mais terras, muito mais continentes inexplorados e desconhecidos por nós. E nós sabemos e temos a comprovação disso, que a Terra, no passado muito remoto, além dos Murios, recebeu visita desses outros vizinhos de terras, outros seres humanos que estavam aí vivendo em seus continentes, em suas terras, e vieram para cá, para essa região conhecida por nós, onde nós achamos que é a Terra, que na verdade é um pedaço desse grande sistema Terra. Então, quando esta região onde nós estamos começou a ser colonizada, literalmente colonizada, e muitos povos começaram a surgir aqui, o que nós encontramos nas escrituras sagradas como a criação da raça adâmica foi a última experiência genética que foi feita na época da criação do ser humano como nós conhecemos hoje. Mas antes disso já havia acontecido diversas experiências, diversas civilizações, diversos povos haviam passado por estas terras onde nós estamos e vindo de outras terras que nós ainda não conhecemos e vamos a conhecer. A história da humanidade ela foi manipulada, ela foi escondida. As lideranças mundiais elas sabem da verdade, elas sabem o que existe além. Eles sabem que existem outras terras, outros continentes. Eles sabem que existem seres humanos, alguns muito menos evoluídos do que nós e outros muito mais evoluídos do que nós, em termos de tecnologia, vivendo nessas outras terras. E quem eram os Murios? Até agora, nós chegamos à conclusão de que eles foram um dos nossos vizinhos, um dos visitantes que aqui chegaram. E no princípio da descoberta da nossa região conhecida, eles foram os primeiros a colonizar e a construir suas bases aqui. E Ratanabá
foi a primeira grande cidade, a maior de todas, onde a grande civilização dos Murius se estabeleceu. Todas as regiões que eles construíram, as suas cidades, os seus pontos, as suas bases, todas elas levavam para Ratanabá. E esse povo dos Murius tinham uma tecnologia muito avançada. Eles tinham um conhecimento, uma tecnologia muito além do que nós podemos imaginar. Nós somos homens primitivos em comparação com eles. O que nós achamos que são os primitivos do passado, na verdade, somos nós hoje, né? Em comparação com a tecnologia que eles tinham. E o que eles fizeram? Eles construíram diversos caminhos subterrâneos pela terra, diversas passagens, túneis, caminhos na própria superfície, né? Que nós conhecemos hoje como a estrada, o caminho de Peabiru. Pesquisem sobre isso. Foram eles que construíram. Então, esses povos antigos tinham um conhecimento, tinham a capacidade de construção e de cortar pedras, por exemplo, utilizando laser, tecnologia com água, com som, com a vibração sonora, usavam a tecnologia mental, a energia escalar, de uma forma muito complexa, que nós hoje não temos da mínima ideia. O que é interessante nisso tudo é a gente compreender que o que eles deixaram de legado para nós, nessas antigas civilizações, durante a história da humanidade, esse conhecimento e essas tecnologias sempre foram motivo de guerras, de perseguições, de destruição, de ambição. As pessoas buscavam isso, os líderes mundiais, os governos, buscavam encontrar esses locais porque eles queriam descobrir, primeiro, a verdadeira história, segundo, as tecnologias existentes nesses lugares. E terceiro, manter isso em oculto, em sigilo, para que a humanidade não saiba a verdadeira história e nem saiba onde ela está. E esse é o nosso objetivo, desvendar isso e revelar isso, porque com certeza essas antigas civilizações tinham um conhecimento, tinham tecnologias e estão preservadas ainda, para que nós possamos resgatar isso e utilizar para o bem da humanidade. E não deixar cair nas mãos de grupos, de governos, de líderes, de pessoas que estão controlando o mundo hoje, que são esses senhores do mundo, né? E que têm a intenção de omitir e esconder e controlar essas informações para que a população não evolua, a humanidade não dê passos. Então, é de extrema importância a gente abrir nossa mente, pesquisar, buscar realmente um conhecimento mais além, né? Expandir nossa consciência para entender a nossa história, principalmente a história do Brasil, que está completamente manipulada, né? O que muitos acreditam como histórias das antigas tradições religiosas não deixa de ser verdade. As escrituras sagradas, a própria Bíblia, sim, são histórias verídicas, só que elas contam apenas um momento cíclico da história da Terra, que é o momento mais recente aí que nós tivemos atrás, que vai em torno de 6.000 anos, 7.000 anos. As pirâmides que existem no mundo todo, elas têm a ver, sim, com os Murius, têm a ver com essas antigas civilizações. Inclusive as pirâmides do Egito, algumas delas, né, não todas. Muitas pirâmides no mundo todo, principalmente as pirâmides escalonadas, aquelas que têm degraus, né, elas têm a ver, sim, com essas mega construções dos Murius. E na Amazônia existem tais pirâmides. Existem muitas coisas na Amazônia. E grande parte de Ratanabá, das pirâmides e da grande cidade, a capital do mundo, ela está soterrada. Grande parte do que existia lá foi soterrado após o grande dilúvio. E depois a floresta amazônica surgiu ali, ou melhor, foi plantada ali, porque não é uma floresta natural. E também existe uma razão dela estar num local tão bem protegido e preservado no mundo todo, né? Então nós temos que dar muito valor ao que nós temos aqui. E com certeza, após as revelações e as descobertas do real motivo dessa cidade estar aqui, não mais escondida, porque nós já a encontramos, né? E o porquê ela está aqui, nessa região, e qual é a razão das pirâmides terem sido construídas no passado, por que isso acontecia, por que nós, de Dáquila, inclusive, estamos construindo uma pirâmide aqui no Brasil. Quem não conhece, pesquise sobre zigurates, que está sendo construída no Mato Grosso do Sul. Muitas coisas interessantes serão reveladas, muitas coisas estão por vir. E isso tudo está relacionado a essas antigas civilizações, ao antigo conhecimento que foi perdido e que nós estamos trazendo à tona novamente. E nós estamos buscando resgatar esse exemplo de Ratanabá, esse exemplo dessas antigas civilizações, para que a nossa sociedade, o nosso mundo, nós possamos trazer um novo sistema, transcender todas as limitações que são impostas para nós.
não vamos parar de buscar, não vamos parar de ir ao encontro da verdade, custe o que custar. Nós vamos receber esses benefícios aí, em breve, pode ter certeza disso.